Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast HS Pro. Obrigado por você estar aqui com a gente, aqui onde você encontra informações, dicas e tudo relacionado à qualidade de áudio produzida em home studio. Então essa é para você realmente que tem o seu home studio ou que está começando o seu home studio. É aqui que você vai encontrar essa informação e buscando o quê? A qualidade de áudio. Meu nome é Renato Malachini. Meu nome é Henrique Solara. E eu vou estar junto com o Henrique aqui trazendo, extraindo do Henrique, com toda a experiência que ele tem aí, essas informações importantes referente à qualidade do áudio, né, Henrique? Que todo mundo busca e isso é muito importante. E no tema de hoje, lembrando o seguinte, tá, pessoal? Aqui ficamos de olho no som. Então, olha só, hoje nós estamos trazendo um tema aqui bem implicativo. Para produzir, não preciso interagir. Henrique. Polêmico isso, hein? Henrique, Polêmico. O cara tem um home studio e ele vem com esse pensamento. Para produzir, não preciso interagir. O que isso acontece? A primeira pergunta é, isso acontece? Cara, isso acontece e tô pra te falar que às vezes no início a gente é um pouco assim, sabe? Às vezes você tá começando no home studio, por você tá um pouco inseguro, você acaba sendo um pouco assim de, não vou ficar na minha só fazendo o meu aqui e vou deixar a gravação rolar, beleza. Mas não é assim, porque é preciso você interagir ali com o seu cliente que tá botando uma voz e você ali ajudar, né? Porque... Enfim, depois o que você deixou de fazer ali no período da gravação, lá na pós você vai encontrar com ele. Virá contra você. Virá, Agora vamos lá, Henrique. É uma intro, né? Uma intro. Você explica pra gente assim, o que é, na verdade, a gente vai estar chamando aqui essa dificuldade de interação no processo de gravação. O que é isso, de fato? Cara, essa dificuldade de interação, né? Não tô falando que, por exemplo, você não vai dar bom dia, boa tarde, boa noite pro seu cliente. Não é isso. Mas essa dificuldade de você pegar as informações corretas quando você está ali com o seu cliente, de ver a necessidade que ele tem ali naquele momento, quando ele está no seu estúdio. Boa. Se você não conseguir pegar essa informação ou deixar ele mais seguro, mais tranquilo e tal, e você vai ter muita dificuldade em fazer o seu trabalho. Sim. Né? Sim. Porque o que você precisa? O que o home studio, você que tem o produtor musical, ou você que é o técnico de áudio, você precisa extrair o melhor do seu cliente ali, cara. Então é meio que assim, é impossível pensar numa qualidade, é impossível pensar em algo diferenciado no seu trabalho sem pensar em interação. Impossível. A não ser se tem alguém já fazendo esse papel, né? Ok, entendi. Tudo bem? Porque também é uma saída, né? No meu estúdio aqui eu já tenho alguém que... Um produtor extra que fica por conta disso. Sim. Mas vamos combinar que na maioria dos casos isso não acontece. Você tem que estar ali dirigindo isso. Essa dificuldade ela existe e você tocou num ponto importante. Eu acho que o início de um trabalho, a forma da pessoa começar a se relacionar pode ser um implicativo, né? Mas tem também aquelas pessoas que batem não preciso interagir para produzir nada, não. Tem todo mundo. Fala assim, eu não preciso interagir para eu conseguir um resultado bom. Eu só quero produzir, só quero gravar e eu não tenho nada a ver com isso. Mas tá errado, rapaz. Não pode pensar assim, não. Você tem que ali ter essas informações. Já aconteceu comigo no início, por exemplo, de eu estar gravando uma voz ou alguém tá gravando um off, né? Um texto, alguma coisa, e eu nem sabia do que se trata. Né? Então é muito perigoso isso. Você tem que saber o que você tá ali gravando, né? O que tá acontecendo ali dentro do seu home studio para você poder, né, enfim, sanar alguma ajuda necessária, algum recurso extra, alguma coisa do tipo. Sim, né? Sim, até para você poder evoluir e permitir que o outro também evolua, né? Exatamente. Agora, eu bato nessa tecla, eu tenho essa questão da dificuldade de interação. Agora, o que é a pessoa imaginar que ela tem uma dificuldade de interação, mas na verdade não é isso.
tá meio que oculto outras coisas. É o mesmo que dizer assim, o que não é a dificuldade de interação. Sim. O que não é? Por exemplo, se você lá fala com o seu cliente, bom dia, você é simpático, tudo bem, tá tudo certo. Isso não é uma dificuldade de interação, tudo bem. Agora, quando você não pega as informações para te ajudar ali nessa produção desse áudio, aí já é uma dificuldade, né? Porque essa interação ela vai te ajudar diretamente na qualidade do seu áudio, no resultado final. Então você tem que ter essa interação de estar junto ali com o seu cliente. Cara, vamos junto no resultado. Quando ele lógico, ele vai perceber, quando ele tem ele expõe esse pensamento, ele sabe o que ele está fazendo. Ele trata isso daí, ele tem a dificuldade de interação e não acontecem as coisas. Mas de repente alguém está em casa, ela de repente pratica alguma coisa, ela pode falar assim, eu acredito que eu tenho dificuldade de interação, mas não é isso ainda. Ela faz outra coisa e não é esse problema. Por exemplo, ela pode esquecer de buscar uma informação. Sim. E isso não é uma dificuldade de interação, né? Não é uma dificuldade. Mas ali foi uma falha, né? Uma falha. Nesse processo de, olha, nossa, ou se for um tipo de uma pronúncia, ou a questão de voz, essa voz era para estar mais num tom tal e não foi. Enfim, cara, sem informação não dá. Não adianta você ter aquele técnico de áudio, olha, eu só vou apertar o REC aqui e você se vira lá na sala. Não dá para ser desse jeito. Tem que interagir aí. É um perigo também, né? Você tá comentando aí, assim, de um modo bem amplo, mas existem alguns perigos que podem acontecer, né? Quando a gente trata, inclusive, tem um podcast nosso que fala exatamente da questão da humanização do processo, né? Exato. Existem perigos aí, porque se você não interage, você sofre posteriormente, né? Lá na frente. Um exemplo que aconteceu, né? Isso no início, é o que eu te falei, você no início você tá inseguro, você não, né? Você fica meio ali no seu cantinho só gravando. E aconteceu de gravar um jingle político na época e o número sai errado. Olha. Tipo, sei lá, saiu, em vez de ser 5 números, saiu 6, mas é porque o cara aproveitou 7777, alguma coisa do tipo. E na hora eu falei assim, nossa, eu vou falar ou não vou falar? Quer dizer, eu sabia que estava errado. E aí o cara foi passando tudo mais. E aí eu consegui vencer essa barreira. Olha. E eu lembro que foi muito difícil. Porque eu falei, pô, cara, o cara vai ficar bravo comigo de eu estar opinando ali na gravação dele. Ele fez a letra, pô, tá exato. E aí eu pesquisei lá, olha, eu não lembro o que era, vamos supor, deputado estadual tem tantos dígitos, né? E aí, humildemente, eu vim com a informação, olha, tem um número a mais, cara. Tá errada a letra. Porque ele aproveitou a métrica dos números e nem se atentou a isso, cara. Aí eu falei, olha, e eu pensando comigo, vai travar a urna. Ou vai aparecer outro candidato. Então, assim, se eu não tivesse interagido naquele momento ali da produção, cara, ia pra rua um material errado. Legal. Pra pessoa que percebe que, assim, ela tem essa... veja bem, uma coisa é você perceber que você tem uma condição. Sim. E quer melhorar. Tá? No caso, você tem um pensamento, você quer... você vê que aquilo está acontecendo, não é bom acontecer e você quer melhorar. A outra coisa, assim, são pessoas que simplesmente ignoram aquilo, tá? E continuam tocando o barco do jeito que acham que tem que tocar. A pergunta é o seguinte, você consegue explicar uma maneira de superar essa dificuldade de interação? Alguma forma que isso pode acontecer? Consigo. Olha, se você tem essa dificuldade dessa interação, tenta explicar os processos da gravação ali, sabe? Tenta interagir com outras informações para você conseguir esse contato, né? Olha, a gente vai gravar agora assim, com esse microfone e tal. Tenta explicar os processos ali do estúdio, que você vai conseguir uma interação maior com
seu cliente, né? E você vai acabar quebrando aquele gelo também, né? Bacana. Agora, já aconteceu de ser ao contrário. No sentido, assim, do cliente ser extremamente fechado. De não sair informação nenhuma. E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Aí um pouco diferente, né? Eu falei, nossa. E aí, só que você precisa dessa informação do mesmo jeito, cara. Então você tem que fazer como se fosse em dobro, né? Em dobro sim. essa interação aí, mas vai conseguir, tranquilo. Pô, Henrique, beleza, cara. Essa questão de superação é importante, né? Você deu esse exemplo aí e tudo mais. Qual outro exemplo que você daria aí para a pessoa poder superar a interação, essa dificuldade de interação no processo de gravação? Então, eu falei das etapas, né? De você explicar ali como é que é o estúdio, Sim. né? Como é que se grava uma voz, olha, fica mais próximo do microfone. Então, essas etapas vão quebrando. Agora, o que pode ser mais? Por exemplo, sei lá, você tá vendo que o cantor tá inseguro, pede para ele fazer um aquecimento, pede para ele cantar ali no ambiente, para ele se sentir um pouco mais à vontade. É uma forma de você ir quebrando ali aquela resistência também, que às vezes é natural, né? Muitas vezes você não conhece o cliente, né? A primeira vez que você tá ali falando com ele. E talvez se você for um pouco mais acanhado ali, você pode sentir um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Mas fazendo assim, explicando um pouco do seu trabalho, como é que é ali do home studio, que é uma coisa que você já entende, você vai conseguir quebrar isso. Legal. Você teve um exemplo assim de superação desse tipo de dificuldades, né, de interação. Ela pode acontecer em tipos de clientes, de clientes. Né? Quando eu falo clientes, é a pessoa que está gravando no seu estúdio, né? É o cantor, enfim, tudo mais. Tem as pessoas que chegam novas, que estão gravando pela primeira vez no estúdio, no home studio, né? E tem os mais... os veteranos. Veteranos, as pessoas mais acostumadas a fazer isso. Você já teve que quebrar essa barreira para você poder ajudar essas pessoas? Já. Foi assim, eu ficava com um pouco de receio de dar minha opinião ali quando estava rolando o trabalho, né? Principalmente quando era alguém que eu já sabia que tinha uma história ali de canto, né? Na música. E assim, com uma experiência muito maior. Então, assim, é importante você quebrar isso e fazer ali o seu papel, né? Vamos supor, meu objetivo, a minha função aqui é captar aquela voz da melhor maneira. Sendo profissional o cantor ou não, né? Uhum. Então você tem que fazer certo. Se você vê que tá rolando algum erro, alguma coisa, você vai ter que quebrar isso e tentar solucionar. Tipo, olha, vamos fazer vamos seguir nesse caminho que vai ser melhor. Mas não é fácil, cara. Você fica muito assim, pelo menos no início, né? Você fica, cara, como é que eu vou fazer? E outra coisa importante é você interagir, mas com equilíbrio. Pra você não... Sabe aquele sentimento que você é o dono da verdade, tem que ser do meu jeito e é isso? Aí você já tá invertendo a parada. Sim. Já tá dando errado. Já tá ficando negativo. Você tem tanta informação, tanta coisa... Você já começa a lapidar ali, mas de uma forma negativa, talvez a criatividade do seu cliente. Não, assim não. Sim. Então não é bom. Eu já vi em alguns casos acontecer isso. Do cara ser tão ali, tá interagindo tão pesado, que é uma forma errada, que não fluiu. Entendi. Então é importante ter esse equilíbrio, tá? Nessa interação. Legal. Quando você já teve a oportunidade, ou até você já até sentiu isso nessa questão da interação, quando você, por exemplo, percebe que tem essa barreira, né, vamos dizer assim, e tudo mais, ou você conhece algum profissional, né, que já teve isso daí, e você chega e aponta isso para ele, ou já apontar para você, existe uma negativa, tipo assim, não tem isso não, ou isso daí não é bem assim não, eu consigo levar já teve da minha forma. Não, já teve até amigos próximos também de home studio falar, não, cara, isso aí não precisa não. Eu não tenho que mexer nada com esse negócio de pronúncia, se o cara tá cantando errado, é problema dele. E não é assim. Você vê que é grave, né? Isso é gravíssimo, porque
Tudo bem, naquele momento ali passou, mas aí o cara vai ouvir a música e vai ver que tem um defeito. E na maioria das vezes o cliente vai perguntar, nossa, mas ninguém me atentou a isso. Né? E você ouvindo de fora, pô, você tá no seu home studio, você tá com o microfone dele aberto ali ouvindo nas suas caixas ou no seu fone. Você tá ouvindo muito bem. Nossa. Então, assim, você não falar nada, pô, não é legal da sua parte, né? Mas também não adianta você falar assim, olha, tá muito ruim, ponto. E você é um elemento também para performar esse trabalho, né? Você tem que ajudar, olha, ó, geralmente quando a gente grava assim funciona, né? Ah, eu vou te ajudar ali, eu sou músico, eu vou te ajudar em algumas notas para você conseguir uma afinação melhor. Ah, olha, a pronúncia pode ser assim, mas olha, minha opinião, que geralmente é assim. Você não pode deixar o barco rolar ali, porque uma gravação difícil, na hora da sua pós-produção, que é edição, mixagem, masterização, você vai penar para resolver isso. Muito provável. Muito, e muito aí entra uma pergunta legal, bacana também, é o seguinte, explique a maneira, uma forma errada que a pessoa poderia ter de superar essas dificuldades de interação. Porque você começou aí a tocar na questão no processo seguinte, né? Mas assim, qual seria a maneira errada dela tentar superar essa dificuldade de interação? Ó, acho que a maneira errada tá ali seu cliente ali gravando, aí você vê um negócio errado e ao invés de você estar ali guiando ele, ajudando ele, você tá bajulando ele ali, né? Não deixando a verdade prevalecer. Não tô te chamando de falso, não é isso. Mas você tá sendo muito político. Sim. Eita, né? Entendeu, né? Assim, tá no muro ali. Não vou falar mal, não vou falar bem, vou deixar. E não é muito bom, cara, porque ali o cliente, na maioria das vezes, ele precisa da sua referência, porque você tá ouvindo ali. E ele, quando ele tá cantando ou ele tá no estúdio, ele tem uma percepção diferente do que você que tá ali ouvindo a voz, ouvindo a base. Sim. Então, vamos deixar a verdade prevalecer. Eu sei que é difícil você chegar para um cliente e falar, olha, você não tá cantando tão bem, ou não tá cantando tão afinado. Mas tenta mostrar o melhor caminho, como é que eu posso chegar, como é que eu posso melhorar. Então tenta mostrar isso. Não simplesmente falar, ó, tá ruim e dane-se. Não é isso. Sim, um problema. Não é bom isso, não é bom isso. Então, assim, uma maneira errada é ele tentar usar artifícios de mimo, de bajulação. Miminho, nossa, tá cuidados, muito bom. Vamos dizer, que você falou assim, não tão próprios e verdadeiros, né? Coisas que ficam mais acomodando a situação do que tratando. E aquela frasezinha, na mixagem eu resolvo. Ui. Fica do ladinho aqui. Na mixagem eu resolvo. Dá certo não, cara. Dá certo não. Muito bom. E por exemplo, já entendendo essa condição, qual seria então a forma mais correta, a melhor forma dela, de repente, projetar ou resolver essa questão de dificuldade de interação? Olha, a forma correta, né, é você usar essa interação totalmente ao seu favor, né, no sentido de você conseguir fazer ali o seu trabalho da melhor forma e o cliente, acima de tudo, ele vai acabar ficando muito tranquilo e muito seguro, né? E assim, você pode falar para ele talvez fazer um aquecimento, gravar uma vez só para ele fazer um reconhecimento de ambiência, conferir a monitoração dos fones, assim, sempre muito tranquilo, né, para ele não ficar tenso. E, cara, o cliente, assim, quando ele se sente seguro, você vai conseguir realmente captar, assim, 100% a performance dele, que ele veio preparado para aquilo. Porque quando ele vai ficando muito tenso, não dá certo. E provavelmente uma das questões assim dele estar tenso talvez no seu estúdio é por falta de interação com você. Porque ele te vê como um estranho que vai analisar ele, né? Ele tá no momento totalmente... Cara, porque olha, quando você tá ali no estúdio cantando, gravando, você tá exposto, né? Você tá assim, poxa, tô mostrando a minha arte. Então se ele não te conhece ali, ou se você faz um olhar estranho, já dá uma... Pode inibir, pode bloquear, né? Então, olha só, se você não interagindo a favor ali, né? Ele vendo você como não um amigo, mas como
uma pessoa que tá ali julgando ele, você não vai conseguir um bom resultado. Sim. Vai sim, afetar sim. diretamente o seu trampo, cara. Então não vai ser bom, não vai ser legal. Legal, legal. Eu vou perguntar agora pra você o seguinte, cara, que é uma coisa importante, já que a gente tem o entendimento dessa maneira de atuar com interação, né? De realmente transpor essa dificuldade de interação, né? Pessoal, então só para organizar um pouco a linha de raciocínio, né, dessa coisa da humanização, Legal. e a gente dividir ela, seria assim, a parte técnica, né, e a parte emocional. Ah, bacana isso. Entendeu? Então, assim, a técnica é o quê? Você ali apresentar para o seu cliente a parte de microfonação, como é a gravação, né? Não é literalmente você fazer um tour no estúdio. Ok, né? ok. Mas é mostrar que para aquela etapa ali tem esse microfone, tem aquele amplificador, de repente, tem uma técnica certa para cada tipo de microfone. Boa. Mostrar para ele, né? Ali na prática como é que tá funcionando. E com isso, ele vendo que você tá seguro do trabalho que você vai fazer no seu home studio, da gravação, acaba passando isso para ele também. Sim, né? Ele absorve, né? Olha, eu tô num local que, pô, realmente ele vai fazer da melhor maneira a minha gravação. Ele percebe uma assessoria, né? Exato. O cliente vai perceber que você tá ali fazendo uma assessoria para ele da melhor forma. Legal, né? Isso daí, bacana. Então vai mostrando isso, mostra também ele cantando ali na sala que ele for gravar, para ele testar um pouco da ambiência. Isso tudo vai deixando assim mais natural, né? Vai dando aquela atmosfera mais tranquila assim dentro do estúdio. Então essa parte técnica que a princípio era, vamos dizer assim, muito fria, Exato. Ela agora passa a funcionar de outra forma. Boa. Exato. Essa coisa fria da técnica, né? Coisa assim... ela vai ficar mais tranquila, vai fluir mais. O cliente não vai ter aquela pressão de... Porque gravar é um pouco tenso, né? Sim, claro. No modo geral, assim, a pessoa já vem levemente alterada. Então, o seu papel é cortar isso. E aí, como é que você corta isso? Vendo, agora a gente já tá entrando na parte emocional. Ok. Percebendo o cliente, cara, como é que ele chegou? Ele chegou mais tranquilo? Ele chegou muito inseguro? Como é que esse cliente tá? Você vê que ele tá muito ali nervoso, pô, calma, conversa um pouco com ele, vê como é que é a expectativa dessa música, desse trabalho, como é que é. Que aí também você vai pegando mais informações ali que pode te ajudar, né? Ô Henrique, esse é o ponto central do nosso assunto aqui. É a pessoa treinar para perceber isso, né? Exato, cara. Então você tem que treinar essa humanização com o seu cliente. Ele chegou no seu estúdio, já percebe como ele tá. Na verdade, essa coisa de perceber, até quando ele já tá marcando a gravação, você meio que já quase que percebe também ali na própria conversa ali, né? Claro. Nossa, ele tá meio assim ansioso e tal, não sei o quê. Então percebe isso, por exemplo, o cliente chegou já para gravar, se você tem o texto, a letra da música, ou o texto que ele for gravar, pega, de repente passa com ele ali, auxilia ele, né? Muitas das vezes, às vezes o cliente vem sozinho, algumas vezes ele vem com um coach, né? Ou com uma professora ou professor de canto, né? Legal, que isso ajuda também. Mas na maioria das vezes isso não acontece. No dia a dia mesmo é você e o cliente ali. Então você tem que fazer esse papel dessa assessoria, deixar ele mais tranquilo. É lógico, mostrar também que você entende daquilo, né? Não é aquela coisa, vou fazer só por fazer. Não. É você fazer passar o texto com ele ou a letra e realmente, olha, a métrica pode melhorar assim e tal. E, cara, isso só vai somar do seu serviço. Parece uma coisa simples, mas tem muita gente que não valoriza e não entende como aplicar essa humanização. Que, olha só, você pode ter muito equipamento, um melhor microfone, melhor pré-amplificador, melhor interface, mas se você não trabalhar essa parte humana do seu cliente, que é extrair ali o melhor dele, o melhor que ele veio preparado, você não vai conseguir. São dois pilares, né, Henrique? A parte técnica e a parte humana, né? A parte técnica e a parte humana tem que caminhar junto. Legal. No seu home studio. E aí, irmão, você já tá assim, à frente de muita gente. Isso você transforma o seu trabalho. Assim você transforma o seu trabalho, exatamente. Então, Henrique, você passou aí a forma, né? Ou a melhor forma de resolver essa questão da dificuldade, né? De interação. E pra gente entender, assim, um caminho, né? E aí eu te pergunto também,
como que a pessoa pode, para transpor isso, ela pode colocar em prática amanhã ou agora? Ela começar a colocar, que tipos de coisas que ela poderia fazer, passos que ela poderia fazer, ou atitudes que ela poderia fazer para ela poder transpor essa dificuldade de interação que ela tem. Essa mão na massa aí. Mão na massa. Olha, para você te ajudar aí nessa interação, eu te aconselho você, sei lá, o cliente chegou aí, você já pede para ele fazer um aquecimento, né? Ou você, se você tiver uma noção um pouco maior sobre isso, dá algumas dicas de exercício que vai ajudar, um exercício padrão, assim. Você pegar a letra da música que for gravar, ou de repente o texto que for assim, você gravar, você ter uma noção do que tá rolando. Você não ficar totalmente solto, né? E com isso, você vai poder ajudar ele mais ainda, né? Se além de você estar ouvindo, você tá vendo o que tá rolando ali, por exemplo, você pode pedir também a cifra da música. E aí, se você for músico ou tiver um amigo próximo que seja músico e estiver acompanhando a gravação para auxiliar em alguma coisa em relação a tom. Então, você tem que criar esses atalhos para você ajudar o seu cliente a conseguir a melhor performance possível. E lembrando, cara, a interação vai deixar o seu cliente mais seguro. E ele mais seguro, você vai ter ali o 100% do desempenho dele. Com certeza. Você entendeu? Você não vai ter um cliente ali... Ou um cantor ali, não, eu tô cantando só um pouquinho. Não, você vai estar ele ali do seu lado para conseguir um resultado perfeito. Pô, bacana isso daí. Então, assim, se você também tinha isso, né, te prendendo ou achando que isso era uma grande verdade, que não precisava interagir para produzir seus trabalhos, né? A gente está vendo aqui que, sim, é uma oportunidade de você poder melhorar os seus processos e profissionalmente também, né, Henrique? Sim. E aguçando, né? E estimulando coisas dentro de você para ajudar o outro profissional, né? Olha, experiência própria. Quando eu comecei a adotar essa interação, cara, a qualidade de áudio subiu demais. Porque, por exemplo, eu tinha um equipamento assim, um exemplo. E quando eu consegui essa interação, eu consegui elevar ali a minha qualidade, mas basicamente não com tantos equipamentos, sabe? Que a performance artística, ela sobressaiu ali, pô, cara, foi demais. Fora que é muito gratificante quando alguém vai gravar com você, ou você vai produzir alguma coisa, e a pessoa fala, nossa, me senti muito bem, me senti à vontade com esse trabalho. Cara, é demais isso. Você percebe que você conseguiu até ajudar a extrair coisas boas, né, dali, né? Porque o cliente às vezes até fala assim, nossa, não sabia que eu era capaz de talvez cantar dessa forma. Interessante. Eu falei, nossa, nem em casa eu sou assim, quando eu tô super tranquilo. Você vê, você conseguiu conduzir ele, cara, ao seu melhor, pelo menos naquele momento, e para aquele job. Então isso já é muito gratificante. Você foi muito além do áudio ali, né? Você foi, porra. Então, assim, querer produzir algo com foco em qualidade, ou simplesmente produzir algo sem interação, sem querer interagir, não tem jeito. Sem chance. Sem chance, cara. Você quer qualidade de áudio no seu home studio, você precisa ter essa interação. Legal, muito bacana. Bem, essa foi aí mais um tema, né? Foi mais um tema, na verdade, que trouxe pra gente uma questão importante de interação, né? Sim, cara. Que leva a uma outra etapa também de humanização do trabalho, que o Henrique pôde mostrar aí com bastante dica, bastante exemplos aí que mostram a importância disso, né, Henrique? Exatamente. Olha, é muito bom aqui a gente estar... Assim, eu agradeço todo mundo que vê, né, os nossos podcasts, assim. Eu fico muito feliz da gente estar podendo compartilhar essa história de áudio. Eu não sou aqui o dono da verdade, mas eu tô dizendo, assim, eu tô falando a minha experiência no dia a dia. Legal. Esses anos que a gente tá aí caminhando e das coisas que aconteceram e ainda acontecem. E uma delas, que é o lance da interação, fez muita diferença, sabe? Você cria uma fidelidade com os clientes, você cria uma amizade, você cria parceiros também, né? Que você pode contar com eles para outras coisas. Então, cara, e lógico que você consegue outras informações ali
que vão te ajudar também no áudio. É fantástico. Eu não consigo me ver hoje gravando sem eu ter essa interação com o meu cliente, né? E aí, e por mais óbvio, né, que possa ser para o seu negócio a questão de atender bem, né, ou entender bem o cliente, enfim, e poder tornar para o cliente essa possibilidade, perceber que a interação ela é um elemento fundamental. Faz todo sentido para o seu negócio, né, para você poder realmente tratar isso, né? E deixar bem claro que o atender bem não quer dizer assim, igual a gente estava falando, né, que você vai ficar bajulando seu cliente. Não, o atender bem é você, enfim, fazer o básico, né, bom dia, boa tarde, tudo mais, mas também levar o cliente para o melhor caminho. Perfeito. Não é ficar camuflando não, cara. Isso não é atender bem. Perfeito. Então, produzir com interação, né, é uma grande solução. Exato. Então a gente tem aí mais um final de bate-papo aqui com o Henrique, que traz essa experiência pra gente nesse podcast. Meu nome é Renato Malachini. Meu nome é Henrique Solara. Obrigado, pessoal, e até a próxima aí. Valeu!